tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de outubro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2443. Tem 7 páginas, 48 elogios e 18 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 14 máximos. O tema é dinâmica parapsíquica. A especialidade é parapercepciologia. Quem redigiu o verbete com muita classe aí, o nosso veterano Moacir, que está hoje acompanhado aí, sabe, de uma assessora. Agora, esse assunto interessa a todo mundo. Definição. A dinâmica parapsíquica é a atividade grupal realizada em horário e local fixos, semanalmente, objetivando o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, do epicentrismo consciencial, do auto e hétero desassédio, da hiperacuidade consciencial e da interassistencialidade multidimensional teática, mediante a aplicação de técnicas bioenergéticas sob a responsabilidade do EPICOM. A autopensenização atilada às realidades circundantes, o holopensene da autopesquisa, os pensentes fraternos, os benigno pensene e a benigno pensenidade, o processo os evolúcio pensenes e a evolúcio pensenidade, a grupo pensenidade harmoniosa, a dinâmica parapsíquica, a dinâmica técnica, a dinâmica prática, a dinâmica interativa, a dinâmica assistencial, a dinâmica esclarecedora, a desenvoltura energossomática, a repetição dos experimentos gabaritando o experimentador, os relatos das vivências pessoais, as trocas de experiência, a assistência remota, a força presencial necessária para o trabalho, as parapercepções das energias do holochakra, a sutileza das energias conscienciais, as parapercepções das consciências, as vibrações do estado vibracional, as manobras bioenergéticas profiláticas, as autorretrocognições, a memória extrafísica, as assimilações energéticas antipáticas, a heteroassedialidade, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o desassédio, a realidade interdimensional. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia com 14 dinâmicas parapsíquicas inéditas, realizada repetidamente desde 2003 por mais de 1000 consins, até o ano 2009, no campus CAEC e demais instituições Consciência Centro. Depois nós temos o tópico das ocorrências com 21 sensações, parapercepções, parafatos ou parafenômenos vivenciados pelos participantes da CCCI nas dinâmicas parapsíquicas realizadas no campo do CAEC. Tudo isso foi registrado, vale a pena vocês verem. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Arco voltaico crânio-chacral, efeito estado vibracional, escala das parapercepções, qualificação das energias conscienciais e teto parapsíquico. Frase enfática. As dinâmicas parapsíquicas são recursos transcendentes e interassistenciais de aprimoramento energossomático, base para a autodesenvoltura da auto e heterodesassedialidade consciencial. Você já participou de alguma dinâmica parapsíquica? Qual nível de interação assistencial obtido? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, a dinâmica parapsíquica aqui, a mega-análise, feita pelo João Paulo, são 20 itens. Autoconscientização, acoplamento, parapsiquismo, extrapolacionismo e para-realidade. Extrafisicalidade, grupalidade, fraternidade, benigno pensenidade, lúcido pensenidade. Desperticidade, interassistencialidade, bioenergética, ectoplasmia e energossomatologia. Parafenomenologia, parapercepciologia, desassediologia, interdimensiologia
e epicentrismologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é paracontinuismologia. Eu chamo a atenção para a conclusão que tem 7 itens dentro de uma enumeração. Agora, nós temos aqui, o professor poderia comentar de que maneira curou o próprio cérebro após o acidente de carro que lhe causou traumatismo crânioencefálico. Olha, o que eu trabalhei foi o seguinte: quando eu fiquei de coma, eu saí então, joguei 14 remédios no lixo na frente da junta médica, e eles quiseram que eu ficasse com Bezerola por causa da dor que estava lá no meu olho. Mas o que se passa? Eu fiquei com Bezerola porque pediram. Os outros 14 remédios nós jogamos fora. E também deu conta em fazer qualquer intervenção na minha cabeça. Eu falei com eles: olha, eu já ajudei muita gente, até com AVC, etc. As pessoas curaram, tudo na base da ectoplasmia, por que eu não posso fazer isso comigo? De modo que vocês voltam daqui uma semana. Eles voltaram dentro de uma semana e estava tudo consolidado, inclusive a coisa mais séria, que era o nervo óptico que estava solto. E o osso, tudo aquilo, numa semana. Agora, eu trabalhei uma semana em casa. Foi uma semana em coma e uma semana em casa, trabalhando ali. Só depois disso é que eu saí de casa. Saí, dirigi o carro sozinho, porque eu ainda não tinha confiança de pôr gente junto comigo, que eu poderia sentir alguma coisa. A cabeça ainda estava ainda em convalescência, né, aquele negócio todo. Agora, rachou mesmo para valer. Agora, eu nunca mais tive esse ouvido bom. Ele tem alguma coisa ali diferente do outro. E os processos também da minha cabeça, né? Problema da coluna cervical. Isso tudo foi difícil. Mas agora, a minha cabeça, eu falei com eles: vocês olham ver se eu estou doido. Façam uma pesquisa, vocês voltam daqui uma semana. Agora, foi impressionante. Agora, o que é? Primeiro, eles queriam abrir minha cabeça. Depois eu consertei a coisa toda numa semana, porque eles viram tudo, tudo especialistas, examinando no olho, a cabeça, tudo. Quando eles voltaram uma semana e viram que está assim: nós podemos trazer um Zé Cadem para examinar você? Eu falei assim: não, vocês não queriam fazer minha cirurgia, vocês vão para aquele lugar. No verbete do DAC, o senhor poderia nos explicar com mais detalhes a última sentença da autopensenologia, página 53? Autopensenologia, a última sentença. O autoparapsiquismo sempre depende das autorretrocognições sadias. Como podemos otimizar o acesso a essas autorretrocognições? Olha, o problema é a pessoa começar melhorando a memória que ela tem aqui na vigília física ordinária. Com isso, então, depois ela passa para o processo de ter a lembrança do passado. Porque isso é igual à memória dupla de quem faz projeção. Tem que ter uma memória aqui e a outra memória fora do corpo. E depois casar as duas. Isso aí é que nós chamamos da holomnemônica. É difícil, mas a pessoa tem que trabalhar mais a memória. Então, por exemplo, anotações, olhar bem a situação, examinar bem toda a vida onírica que a pessoa tem, anotar e fazer arquivo no computador para a pessoa ver como é que é e registrar pouco a pouco. Os próprios fatos vão orientando a pessoa. Agora aqui outro. No verbete do DAC, página 52, poderia ampliar o item megafocologia? O caso é o seguinte: megafocologia. Dentro dos objetivos ou megafocos da reurbanologia extrafísica terrestre, está o ato de eliminar, pouco a pouco, as facções, seitas, iniciações, fanatismos e partidarismos egocêntricos em prol do universalismo vivido ao máximo por parte da humanidade no holopensene da megafraternologia. Tal estado evoluído tem início na consciência isolada com a capacidade de vivenciar as retrocognições cosmofisiológicas sadias ou por atacado. O período antilucano pode trazer a noite iluminadora para dentro da consciência de maneira sadia. O que é que se passa aqui, então? Então, a primeira coisa que a gente procura eliminar é tudo aquilo que seja antifraterno. Então, eu falo aqui, facções, que é o processo de partidarismo, seitas, iniciações,
que é o problema que às vezes tem dogma em cima da pessoa, fanatismos e partidarismo egocêntrico. Então ela deixa isso e ela começa a pensar no universalismo. Esse universalismo ajuda o processo no holopensene da megafraternidade. Isso aí está de acordo com o âmbito e a manifestação da Reurbex, a reurbanização extrafísica da Terra. Agora, o período antilucano é aquele que a gente faz de madrugada. Por exemplo, entre 2 e 6 horas da manhã, que a gente vai trabalhar, e isso ajuda. Mas uma pessoa não pode fazer isso de uma hora para outra. Isso demora anos para não dar tilt no problema, principalmente na carga horária de sono da pessoa. De modo que eu não posso receitar o período antilucano para qualquer um, não. Um jovem, por exemplo, não deve fazer isso. Não pode perturbar, porque senão ele morre da cura. Ele está querendo melhorar a memória dele, a cabeça dele, e aquilo piora tudo, ele fica desorientado. Da desorientação mental, da falta de orientação. Então isso é muito perigoso. Tem que ir com calma. Agora, esse para-continuismo que eu estou falando é um fato, mas a pessoa tem que ir adquirindo know-how, ela tem que trabalhar com o corpo para não avançar demais e não prejudicar. Tem que ir com calma, é coisa muito avançada. Agora, ao professor Moacir, tecnologia, página 7, primeira linha. Poderia explicar de que modo desenvolver a técnica da assim, diz assim? A técnica assim diz assim. Bom, primeiramente a gente tem que aprender saber fazer o estado vibracional. Se a gente não souber fazer o estado vibracional, não souber mexer com as energias, como que você vai fazer uma diz assim, né? Ou assimilação? Então, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a fazer o estado vibracional, a mexer com as energias. Depois que cria esse know-how, é que a gente começa a mexer com assimilação e desadaptação na técnica de assistência com as pessoas, ou no ambiente que for. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que aprender a mexer com o estado vibracional. A partir desse momento, a experiência, o contrafluxo que vai ocorrendo, a experiência vai mostrando como que você que a pessoa aprende no momento. E o que ela desassimila. Exatamente isso. Agora, ainda em tecnologia, terceira linha. Também as técnicas dos desbloqueios chacrais. Bom, a gente vai começando pela mesma coisa, estado vibracional, né? E também o arco voltaico, plano chacral. Por isso nós criamos lá, né, uma das dinâmicas, né, para fazer treinar e aprender a fazer o arco voltaico. Nós colocamos não só na dinâmica do revezamento, né? Nós colocamos para que os alunos aprendam, passam por essa experiência também, que é colocar a mão direita no frontal chakra, né? E a esquerda no chakra nucal, um pouco abaixo. E fazer com a vontade determinante, né? Fazer circular as energias entre o frontal e o coronal chakra. Nesse sentido, a gente vai perceber e sentir as energias correndo dentro do nosso crânio, da nossa cabeça, né? Isso tem as repercussões no chakra nucal, no frontal chakra, e a gente sente essa assimilação ou desassimilação do ambiente. Aí depende de cada um, do know-how de cada um ter essa experiência. Na fatologia, página 7, final da sexta linha, poderia comentar os experimentos das duplas evolutivas nas dinâmicas? Bom, isso aí o que a gente coloca é o seguinte, a gente coloca, por exemplo, na clarividência facial, precisa ter uma dupla, né? O epicom e o coadjutor, né? Mas no caso da dinâmica da clarividência facial, nós colocamos 2 alunos, né?
E está um revezamento, a dinâmica é um revezamento em dupla. Mas também colocamos, eu falo o seguinte, as duplas, né? Dupla evolutiva mesmo, que podem trabalhar em conjunto nessa técnica, né? Por quê? A clarividência, ou a mexer com o estado vibracional, quanto mais afinidade a gente tem com uma outra pessoa para fazer, mexer com as energias, fazer o desassédio, fazer os desbloqueios encefálicos, né? É melhor quanto mais afinidade. E a dupla é um coadjutor especial, né? Por afinidade, que nós podemos ter mais confiança e, com isso, temos um resultado melhor, temos mais confiança nessa circulação de energia, nessa ato de mexer com as energias em dupla. Gente, nós temos aqui que foi criado o ICT3N, é o Instituto Interdisciplinar de Capacitação Profissional da região trinacional aqui em Foz. Eles têm 2 ramos de atividade: grupos de estudo escolar, matemática e física para alunos do ensino fundamental e médio, e curso de capacitação profissional, mas esse a partir do ano que vem. Agora, eles olham vendas, oratória, liderança, formação de equipes e gestão estratégica de tecnologia da informação. Esse instituto é de turma nossa aí e é muito sério. Quando se aprende de verdade, passar de ano é consequência. É assim que eles pensam. De modo que ICT3N. Vale a pena vocês pensarem nisso. Agora, a Rita. Eu entrego o professor Moacir para você. Parabéns pelo verbete. Agora, aqui na fatologia, 5ª linha, se podia estender um pouco as reciclagens parapsíquicas. Reciclagem parapsíquica. Nós sempre estamos evoluindo, né? Quanto mais nós reciclamos, quanto mais nós mexemos com o estado vibracional, com as energias, né? Com as projeções, com o desenvolvimento dos chakras, né? Na assistência, nós sempre estamos reciclando. A reciclagem é uma coisa que ela é contínua, né? Acho que mesmo, será que, eu falo assim, o desperto não recicla? Será que o evolução não recicla? Todos nós reciclamos, porque sempre que há alguém na nossa frente mais evoluído, nós temos então uma defasagem, e essa defasagem é através da reciclagem, através da experiência que nós chegamos a galgar uma experiência maior, que através da reciclagem. A reciclagem é necessária em todos os níveis dentro do parapsiquismo. Agora, na fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, os critérios de segurança necessários ao bom desempenho das práticas parapsíquicas grupais. Bom, os critérios, né? Os critérios que a gente tem dentro no caso da dinâmica, da parapsíquica, a gente ter, pensamentos, né? Bons pensamentos, ter o ambiente adequado para fazer o experimento, né? Aí vem iluminação, vem ar-condicionado, todas essas nuances fazem falta e a segurança, quer dizer, a porta, seguro, o local tem que ser bem assim, condicionado para que a segurança seja bem mais fortificada, quer dizer, não aconteça acidente de percurso nesse sentido. Tá, ok, obrigado, você. Alô? Comentar o Mega Pensene, desperticidade exige esforço. Já que você tem estudado muito isso, né? Porque
eu falo assim, qual que é a nossa meta, né, mais próxima, que a gente, pelo menos a gente, no meu caso, penso assim na diversidade, né, que é uma meta, né, primeiro a mais próxima, né, da gente. E sem esforço próprio, né, sem dedicação, sem fazer assistência, sem a TENEPs, é muito difícil nós chegarmos à diversidade, né, porque a diversidade exige esse esforço, exige essa vamos supor, continuismo, né, essa, vamos supor, força de vontade, dedicação, cosmoética, tudo isso faz com que, com o tempo, né, esse esforço, realmente muito esforço, para que nós podemos chegar na diversidade. A diversidade ela não acontece por acaso, né? Aliás, nada acontece por acaso, né? Tudo existe uma sincronicidade, existe um esforço próprio, existe um estudo, né? Existe uma autoconscientização daquilo que você quer e onde você quer chegar. Eu acho que é essa uma das premissas. Moacir, aqui em cima no A, Tânia Guimarães, Tem... página 8, voluntariologia. Fala um pouco dessa relação voluntariado com as dinâmicas parapsíquicas. Bom, o que eu posso falar é o seguinte, que quando, no caso eu comecei a criar as dinâmicas, eu pensei no voluntariado, pensei dentro da CCCI, na Conscienciologia, né? Porque a dificuldade maior que a gente tinha era justamente passar experiência e ter experiência em conjunto, né? Dentro da dinâmica. E quem seria o nosso público-alvo? Seriam os próprios voluntariados, né? Então, daí que surgiu, porque já que nós tínhamos um público voluntariado, principalmente aqui em Foz, né? Foi que então, a partir daí que a gente teve a iniciativa de criar, então, a dinâmica, né? Para que as pessoas tivessem um pouco mais de experiência e tivessem a oportunidade de participar mais diretamente com o parapsiquismo, né? Com as bioenergias, com o estado vibracional. Foi por aí que a gente criou, visando o quê? Visando o voluntariado mesmo da Conscienciologia. Tá ok, muito obrigada. Alô? Ok. Moacir, você coloca aqui em parapatologia, na 10ª linha, a relação com SIM com CIEX e com CIEX com SIM evidenciada nas atividades das dinâmicas parapsíquicas. Eu queria entender a relação entre assistente e amparador, porque existe uma parceria, né, na assistência entre o assistente e o amparador. Até que ponto é importante, ou até mesmo essencial, o meu conhecimento no procedimento dos amparadores, na assistência dos assistidos? Eu ter esse conhecimento para que eu tenha uma assistência mais aperfeiçoada. Isso é importante? É possível? Como que funciona essa relação? Eu acho que é possível, acho que a gente deve, porque é o seguinte, a assistência, ela advém de uma coisa assim, afinidade, né? Não existe assistência sem afinidade. Então, para fazer assistência, existe uma afinidade, existe um rapport, existe um porquê atrás de tudo isso, né? Que é o nosso passado. E o nosso passado, ele está relativo com as consciências mais atrasadas, mais doentes, e também os amparadores. Tanto os amparadores como as consciências, como as consciências, mas essa afinidade, esse passado, essa interação é que faz esse sinergismo entre o amparador e o assistido e as consciências, né? Quer dizer, é esse sinergismo, quer dizer, essa afinidade, a empatia que nós já temos e criamos isso através do longo do tempo, né? É que faz com que nós tenhamos esse rapport para assistência a essas consciências. Eu queria entender assim, com relação ao conhecimento do procedimento dos amparadores. Se eu preciso ter isso, ou eu só preciso me disponibilizar? Bom, eu acho que é uma coisa que a gente vai, com o tempo, né, e com o experimento, a gente vai tendo confiança, vai tendo uma noção, um know-how, assim, não só intuitivamente, como pela visão, através da projeção. A gente tem cria
é uma coisa que está íntimo dentro da gente, né? Essa relação entre o amparador e a gente. É por afinidade. Então, essa afinidade, ela é positiva ou ela é negativa? Se ela é positiva, ela tem vamos supor, uma coisa que esclarece a gente, ela traz benefícios para nós, para a humanidade, então eu considero isso como sendo uma coisa boa, tipo dos amparadores. Né? E com o tempo a gente vai adquirindo esse rapport, essa afinidade cada vez mais, né? Mas com essa interação com os amparadores, até que chega uma hora que a gente pode perceber, ver esses amparadores, ou ver essas consciências, né? E a gente tem como, então, a experiência que mostra essa divergência ou relação entre nós e os amparadores. Mas isso está íntimo dentro de cada um, né? Da experiência de cada um. Tá, só para finalizar, é que eu imagino assim, um assistente de um médico, por exemplo, quanto mais ele conhecer o procedimento que o médico, né, vai passar, ele ajuda melhor. Então, eu faço essa relação, seria mais ou menos isso. Por isso, assim, que o contínuo nas dinâmicas, né, isso eu sempre falei, né, que o que faz com que a gente se assenta mais, que a gente tem mais experiência, que a gente tem mais confiança, não é de uma hora para outra, é com o tempo. Por isso o continuismo na dinâmica, a permanência, contínuo por um certo tempo, a gente vai perdendo aquele medo, tabu perante a multidimensionalidade, perante as consciências. Isso se torna um negócio mais corriqueiro, mais normal, né? E a gente então fica muito mais à vontade perante os amparadores, perante a comunidade de assistência. Com isso a gente vai se assentando, a gente vai se tendo assim, mais confiança na gente mesmo, confiança nos amparadores, aquilo se torna uma hora uma coisa mais instintiva, mais normal, mais sadia, uma coisa mais como se fosse o dia a dia nosso, né? Ok, obrigada. Moacir, a parafatologia, na última linha, tem aqui os resgates de consciência. Né? Eu queria saber se você já presenciou em dinâmica isso, e se presenciou para dar uma geral. Sempre tem, né? Por exemplo, nós já tivemos experiência, né, de acontecer de duas pessoas, né, para fazer dinâmica, um na frente do outro, né, e um praticamente não conhecia o outro. Né? Mas todos os dois tinham a ver com alguma vamos supor, assédio, problema no passado, né? De consciências que apareciam cobrando eles alguma coisa que eles não entendiam, não conseguiam entender bem aquilo. Tinha uma noção, mas não sabia do que era. E a outra pessoa, aconteceu a mesma coisa também lá na juventude, né? Na adolescência, né? E com o tempo aquilo foi sumindo. Mas o dia que as duas pessoas se encontraram na dinâmica, né, o que houve? Houve aí um resgate, quer dizer, um acerto entre a consciência, que era a mesma consciência que assediava um e que assediava o outro. O dia que elas se encontraram, né, houve então um resgate, houve então um acerto de conta, né? Lógico que isso tudo vamos supor, patrocinado pelos amparadores, né? Porque chegou aquela hora e aquilo já estava no ponto, né, de chegar. Então houve ali um acerto, um entendimento entre os dois, duas pessoas. E eles tiveram naquele momento ali uma evolução e entenderam o que houve no passado lá, que essa consciência, porque no passado, eles tinham, vamos supor, destomado, matado aquela pessoa lá, por enforcamento, os dois, né? E hoje, depois de muito tempo, né, eles tiveram que encontrar um dia e as coisas se acertarem. Tá ok, obrigado. Alver Betógrafo, poderia explicar quais os fatores que determinam a ocorrência de algum nível de acoplamento com uma consciência? Bom, fator. Por exemplo, a melhor coisa é a gente contar um exemplo, né? Numa das dinâmicas, na dinâmica que a gente tinha da esperticidade, né? Elas, com o tempo, o que vai acontecendo? Os alunos vão se tendo uma afinidade maior, tendo uma confiança um com o outro, né? E depois de 1 ano, 2, às vezes até 3 anos,
aquela confiança. Então, cada um tem muito mais facilidade de expor, em algum momento lá, a sua realidade, a sua dificuldade, aquela coisa que está lá dentro dela desde há muito, muito tempo, né? E o que ocorreu, por exemplo, numa dessas dinâmicas, né? Porque aquilo é como se fosse uma consciência terapia, mas que acontece ao natural, acontece naturalmente, já acontecia aquilo. Que uma das nossas alunas, das nossas pessoas que trabalham com a gente lá na dinâmica, né? Num determinado momento, né? Lá, ela começou a contar uma coisa. E nisso eu senti, né? Na minha psicosfera, uma consciência, né? Que a hora que ela se acoplou, eu senti, não só energeticamente, como veio a ideia, que era a mãe daquela pessoa que estava ali, né? E na hora que eu falei isso, então, olha, está aqui uma senhora que foi sua mãe, né? Aí ela pegou e começou a contar, que fazia 40 anos que ela não visitava o pai, né? Lá no Pará. Mas e é lógico que ela tinha criado lá uns irmãos, muita coisa e tal, mas fazia 40 anos, eu lógico, coisa lá de família, ela fazia 40 anos que ela não tinha esse contato com a família. E naquele momento, né, houve um resgate, um entrosamento da mãe, a gente como intermediário de energeticamente e tal, e ela expôs o negócio. Uma semana depois, ela foi visitar o pai, né? Tomou um entendimento lá com o pai, com a família e tal. Quando ela voltou aqui, uma semana depois, o pai faleceu. Quer dizer, foi um resgate, que houve uma dinâmica lá, uma assistência, e a gente acompanhou tudo isso. Venho melhorando minha memória no dia a dia e tenho percebido a diferença nas situações onde lembro de 5 a 8 sonhos diferentes numa noite só. Como posso começar a captar lembranças intermissivas mais diretas, aumentando cada vez mais a lucidez extrafísica? Então, o melhor que você faz é usar aquela técnica de falar a todo momento, em qualquer lugar que você esteja, você fala assim, para você mesmo, eu estou dormindo ou estou acordado? Isso então vai saturar sua cabeça com a ideia. A hora que você se integrar e ficar saturado dessa ideia, você vai fazer a mesma coisa quando você estiver descoincidido fora do corpo. Aí você vai, estou dormindo ou estou acordado? Aí você vai ver que o seu corpo está dormindo e você está acordado. Isso é uma técnica internacional que é muito usada e que funciona. Agora, demora um pouco e a pessoa tem que se dedicar a falar isso para si mesma. Em qualquer lugar que ela fosse, fala, estou dormindo ou estou acordado. Então ela vê como é que é. Em circunstância diferente, holopensamento diferente, atmosfera diferente. Agora, Álvaro Betógrafo. Na Fatologia, página 7, segunda linha, a desenvoltura energossomática. Poderia esclarecer, por favor? Você já tocou aí mais ou menos no assunto, não é preciso. A desenvoltura energossomática, né? Bom, nós temos o nosso corpo físico, né? Temos o energossoma, temos o psicossoma, o mental soma, né? O energossoma é que dá essa ligação, né, entre o corpo físico e o psicossoma, que é o modelo organizador biológico nosso, né? E o que é essa performance? É a gente mexer com as energias, mexer com o estado vibracional, começar a saber perceber o seu campo energético, né? Expandir esse campo energético, que é o holochakra, né? E dentro dessa circunstância é que ocorrem os fenômenos, ocorre a assistência. Essa desenvoltura da gente começar a saber expandir o nosso holochakra, né? Expandir para assistência. E isso ocorre não só na hora que a gente está fazendo uma itinerância, na hora que a gente está fazendo um SCP-2, ou na hora que está fazendo a TENEPS, tudo isso ocorre. É a expansão do holochakra pela ação da vontade e com o tempo 30, é que a gente vai adquirindo na dinâmica a gente tinha técnica e tem técnica para expandir, justamente treinar, expandir o holochakra, expandir o energossoma. O senhor pode esclarecer por que durante o SCP-2, no primeiro dia, ocorre uma grande movimentação de consciência em direção ao EPICOM? Não ocorre
desacede somente com aquelas que estão ligadas à consim pelo chakra nucal? Porque algumas consciências ficam do lado de fora e não são atendidas. Escuta, primeira coisa é o seguinte, o ECP2 no primeiro dia, o EPCON tem que entrar e fazer o rapport, ele ter afinidade e empatia com o povo que está ali. Então isso é que estabelece o campo de energia para a pessoa sondar o campo, entender as energias, ver as reações energéticas para aquele ambiente. Agora, o desassédio, ele ocorre com todo mundo que se prepara para isso. O chakra nucal tem relação com isso, mas não quer dizer só isso não. Pense bem no processo da psicosfera da pessoa, como é que é, e a tendência dela, principalmente do ponto de vista de emoção. Agora, esse caso de ficar gente fora, raciocina o seguinte, até a década de 1970, na Terra havia 9 consciências para cada consim. Como é que as consim vão atender esse povão todo? Isso é loucura, não tem isso. A gente atende aquilo que pode, aquilo que a gente aguenta e suporta dentro daquilo que tem. Porque é muita gente alterada que tem. Isso foi na década de 70, já tem mais ou menos 40 anos. A Reurbeck está trabalhando aí, de modo que hoje a gente não sabe o 9 por 1 do jeito que está. Pode ser que tenha mudado. A gente calcula que deve ter mudado bem, aí alguma coisa já subtraiu, já não é mais 9, é menos. Agora, então, vê se você entende o problema das pessoas que não são atendidas. É muita gente, por isso que tem a baratrosfera. É o povo que precisa de assistência. A turma que agora está começando a se conscientizar para se preparar, depois que dessomar, vão ajudar o povo da baratrosfera. Principalmente aquelas consciências que têm relação com cada pessoa que está aqui. Esse é o caminho. Só para falar um caso, no CP2 que eu dei aqui, em Foz do Iguaçu, tinha 88 pessoas, né? E tinha muito atendimento, né? E uma pessoa se projetou e viu que existia um bolsão lá, e do lado de fora existiam muitas consciências e que não foram atendidas e que não conseguiam entrar. E aí fizeram a pergunta. Aí o amparador passou pela ideia seguinte: olha, se as consciências não chegaram no CP2, então, que tem afinidade com aquelas consciências, se a consciência não chegou, quer dizer, então fica muito mais difícil também. É o rapport que faz trazer para o campo aquelas consciências. São as consciências que chegaram lá. Se existem 9 pessoas para cada consciência, então, se tem 80 pessoas, quantas consciências não foram atendidas? Então, se a pessoa chegou o rapport, apesar de atender muito mais consciências. Na parafetologia, the 9th line, nona, né? Tem a homeostase parapsíquica. A homeostase parapsíquica? Isso. Bom, é aquilo que eu digo. O que é a homeostase parapsíquica? Primeiramente, o que nós pensamos? Qual que é o nosso pensamento? Qual que é o nível que nós colocamos dentro da nossa, o mater-pensene nosso, se ele é de assistência, principalmente na assistência, né? Primeira coisa, o estado vibracional, né? A profilaxia, né? Tudo isso faz com que nós chegamos, através da assistência, através dos amparadores, através do know-how, né? De fazer o estado vibracional, para que nós chegamos no homeostase holossomática, né? No homeostase, essa homeostase. E também vem os banhos energéticos que os amparadores propiciam, né, para nós. Essa homeostase vem aqui, da assistência. Gente, eu queria pedir a vocês para nós fazermos uma saudação. Uma pessoa que faz alguns anos que não pôde aparecer aqui, que teve muito tempo nas estranjas, teve por todo lado, de modo que vamos dar umas palmadas para a Tânia Ferraro, que está ali. A Pilar descobriu ela, está vendo? Mocinha, mais um. 2 linhas em cima, tem a paravínculo com a paraprocedência. A
para vínculo como para procedência. Por exemplo, se a gente veio de uma procedência, né, vamos supor, mais evoluída ou mais assim, sadia, né, por exemplo, né, nós temos um vínculo com aquelas consciências, senão nós não teríamos ido lá, não teríamos passado lá, né? Ou um vínculo com o curso intermissivo, por exemplo, né? Então, temos o quê? É esse vínculo que é do passado, com os amparadores, com as consciências mais evoluídas e tal, né? E que nós trazemos esse vínculo, essa afinidade, essa empatia, esse passado que tem conosco. Aquilo que eu disse é o seguinte: nós temos amparadores e temos assediadores. Nós temos vínculos tanto com os assediadores como com os amparadores, né? Esse vínculo, essa empatia, os afins se atraem, né? Essa afinidade que nós temos com os amparadores é esse vínculo que faz com que na hora que nós estamos aqui na intrafiscalidade, esse rapport, isso que faz com que a gente crie esse vínculo, né? Essa interação. Moacir, na parafatologia, página 7, a penúltima linha, os reencontros de consciência e consciência e o acoplamento com a equipe. Reencontro, são as afinidades. Muitas vezes a gente vê o seguinte assim, a gente encontra com uma pessoa, né, e a gente já tem uma afinidade pela pessoa. Aquela afinidade, eu acho o seguinte, principalmente dentro da dinâmica, dentro da conscienciologia, né, às vezes esse reencontro, essa afinidade, ela é patrocinada muitas vezes pelos amparadores. E os amparadores, eles também têm muito mais uma interação entre eles do que nós, às vezes, aqui, como consim, né? Porque aqui a dificuldade é muito maior. Lá, essa interação é muito maior. Então, muitas vezes, os amparadores patrocinam essa interação, essa afinidade, esse reencontro aqui, para desenvolver um trabalho, uma assistência, né? Ou uma dupla evolutiva. Tudo isso ocorre. Essa é uma pela afinidade que tem essa interação entre os amparadores, também tem essa interação entre eles, tem essa empatia entre eles e favorece então esse reencontro, né? Dinâmica? A ideativa? Bom, ideativa é o seguinte: o que veio essa dinâmica? Essa dinâmica é a seguinte: não sei se vocês já viram falar no energoduto, que a gente criou aquele energoduto. Então, só que nessa dinâmica, o que a gente ocorre? A gente, em vez de ter dois epicons, né, um de cada lado, nós temos um só, né? Nós temos as duas fileiras do energoduto e um epicon. E colocamos uma cadeira próxima ali ao campo do epicom, uma cadeira. Então, a consim tem toda uma dinâmica, aí a consim sai e vai lá fazer um teste no campo, fazer um acoplamento lá com o campo energético, testar o campo, e depois ela senta naquela cadeira, né? Ela senta naquela cadeira e vai fazer uma tábua rasa, limpar a cadeira e deixar com que o campo envolva ela. E aí ela pode fazer uma pergunta, fazer um questionamento para o campo, né, uma necessidade. E essa resposta vem, porque isso tem ocorrido. Às vezes, só dela pegar e sentar, na hora que ela se predispõe, o próprio campo acaba fornecendo a resposta para ela. Quer dizer, diretamente, paracético com paracético. Entendeu? Quer dizer, uma resposta, na verdade, mental nela. Mental, exatamente. Ok. E a técnica 13, Moacir, por favor, do autorrevezamento, ou revezamento, na verdade. Bom, a técnica do revezamento foi muita utilidade aí, inclusive em alguns cursos nossos, como é na dinâmica do revezamento. No curso na dinâmica da esperticidade, nós usamos muito essa. Por quê? Porque, só se desse mostrar, né? Será que dá para mostrar? Se desse, seria interessante mostrar isso aí para você. Porque falar aqui agora, assim, às vezes ela tem uma certa dificuldade, mas fica não muito compreensível. Na hora que você vê aquela imagem, você tem uma noção melhor.
for possível fazer isso. Um minutinho só para a gente ver isso. Tá? No livro também tem, no livro da dinâmica tem essa... Tá bom. Lá. Então, por exemplo, onde tem aquelas 5 pessoas atrás ali, é como se elas estivessem ali, elas fossem as doadoras. Naquele momento, elas estão sendo doando. As 3 que estão em pé, elas ficam em pé, aquelas que estão sentadas em pé. Então, as pessoas que estão de trás daqui, elas vão esterilizar energia para as outras 3. As 3 vão esterilizar energia para outra pessoa que está na frente sentada ali. Então, ela vai canalizar as energias e vai passar para a pessoa que está sentada na outra forma, como se fosse clarividência, uma da outra. E o EPICOM faz o arco voltaico. Quer dizer, então, é uma canalização de energia, isso, fazendo um bloco, e há um revezamento. Quando a pessoa recebe o arco voltaico, ela volta, ela vai sentar na primeira cadeira. Aí a pessoa da primeira cadeira vai onde está a terceira pessoa lá. Aí a ponta da primeira, da terceira, senta na cadeira e vai revezando. Todas passam pelo mesmo espelho de cada um diferente. Isso. Tem um assistente e um assistido. Todos se tornam assistentes e assistidos. Quer dizer, é um revezamento, na verdade, então, energético, de doação. Isso. Aí posições diferentes. Sim, eu pensei que fosse em termos de revezamento PROEX. Mas tudo isso tem no livro aí, tá? Dinâmica para... Tem também. Professor, na fatologia, eu gostaria que o senhor fizesse eu já não foquei aqui, mas eu sei a pergunta. É o seguinte, eu queria ver a diferença, se o senhor sente essa diferença quando é animismo, o senhor percebe isso, animismo no aluno e parapsiquismo propriamente dito. Bom, o que acontece comigo acontece o seguinte: quando você vai fazer, por exemplo, um arco voltaico, fazer uma assimilação, né, aquilo que você sente o que está ocorrendo naquele momento com aquela pessoa, né? O arco voltaico dá. Então você recebe, você sente na cabeça o que está ocorrendo. Se aí houve um bloqueio, se houve um desbloqueio, o que está ocorrendo. Essa assimilação e desassimilação, ela ocorre na hora que você faz um arco voltaico, na hora que você faz uma assimilação, você faz uma assimilação de energia para a pessoa. É o campo que dá o retorno para você. É isso que ocorre. Então você fica sabendo o que está ocorrendo ali. Agora, isso varia de pessoa para pessoa, de EPICOM para EPICOM, de consim para consim. Então, isso varia muito, depende do campo, depende de como ocorre e da experiência de cada um. Alver Betógrafo, taxologia, página 9. Poderia, por favor, expandir o item 06, energoduto? Energoduto? Só se passar de novo. Como é que pode... exatamente. Olha, seria mais ou menos o que nós colocamos aqui na dinâmica ideativa, né? Você colocar 2 EPICONs, um de cada lado, colocando, por exemplo, assim, 2 metros de distância, por exemplo, um grupo do outro, né? Enfileirado, um frente ao outro, né? E em cada lado é colocado 2 EPICONs, né? Lá, não sei se dá para ver lá. Isso. Então, aí é feita uma dinâmica, a parte energética, né, que montar esse campo, e depois que o campo está montado, percorre, uma pessoa sai da ponta ali para o lado direito, né, ela sai, ela vai sentindo, percebendo o campo também que ocorre dentro daquele energoduto, o que está ocorrendo, porque aquilo forma um duto ali mesmo. Ela vai lá, ela vai fazer o acoplamento lá, né? Testar as energias, testar lá o campo do EPICOM que está lá, né? Depois ela volta e na hora que ela vem, segue o outro. Aí ela vem testar do outro campo também e depois ela volta para o seu lugar. Isso fica uma dinâmica, quer dizer, até que todos passam por esse campo, por esse energoduto aí. E aí dentro desse energoduto ocorre desassédio, ocorre a movimentação das energias,
psicometria, vários fenômenos podem ocorrer dentro desse campo, nesse momento que está aí, certo? Às vezes a pessoa bambeia a perna, ela sabe, às vezes na hora ela começa a bambear a perna, e isso independe de cada. Acontece muito isso. Às vezes a pessoa bambear a perna tem que se segurar lá para poder. E é isso aí. E isso aí leva 2 horas, 2 horas e meia, dependendo da quantidade da turma. Moacir, já que está. Eu queria saber aí na 10, o item 14, sondagem. Sondagem foi uma das aspectos primeiros que a gente fez. Por quê? O que ocorria na dinâmica, né? A gente tem que fazer uma interação, porque nunca a gente falava assim que era só assistir as pessoas. A gente queria que as pessoas aprendessem também a fazer essa sondagem, fazer esse experimento, né? Então colocava uma cadeira no meio, né? Estava o círculo das pessoas, colocava uma cadeira no meio, colocava 2 assistentes, 2 pessoas um pouco mais treinadas das energias, do lado de cada um, colocava uma pessoa na frente e o EPICOM ficava atrás e fazia o arco voltaico, para fazer uma sondagem na psicosfera, e tal, e isso aí eu fazia o quê? Tá lá. Estão mostrando tudo, ó. Não, a pessoa vai sentar, né? E aí, agora o povo vai fazer essa sondagem, né, essa estabilização de energia voltaica na consciência. Isso aí até todos passarem, né? Mas tem uma... Professor, fazer a TENEPS durante 2 décadas já lhe permite automaticamente ter o FIEX? Até que fosse bom isso. Beleza, hein? Não existe nada automático nisso não, tá? Tem que trabalhar. Tem gente aqui que só vai conseguir o FIEX daqui umas 2 ou 3 vidas. A verdade é essa. Então, por que é tão raro encontrar alguém que tenha uma? É possível, em um trabalho grupal, ter o FIEX? Não. O trabalho é individual, por isso que a coisa é séria. É para não haver interferência, por isso que é uma individualidade só de cada vez, uma consciência humana. É o jeito, não tem saída. Agora, não tem nada automático nisso, não. A coisa, a gente fala 2 décadas, que é para a pessoa ver, né? Se conseguiu ou não, para ter uma ideia. E outra coisa, esses 20 anos que a pessoa vai fazer a TENEPS, é de dedicação, é de trabalho, ela vai evoluir com o processo parapsíquico, a coisa é muito séria. E é sozinha com o amparador o tempo todo. Nem o duplista ou a duplista dá para ajudar. De modo que a coisa é mais séria do que a gente pensa. Agora, aí o Conselho dos EPICONs estão estudando para fazer um livro sobre o processo da UFIEX. Eles devem lançar esse livro, talvez, até o ano que vem. Vamos ver como é que fica o trabalho deles. Isso pode ser que vai ampliar um pouco mais. Mas é da TENEPS, mas agora você vai... Agora, vamos ver, né? O que dá com o tempo. Eu confio em você, tá certo? Você vai trabalhar bem aí. Ela aí, está perguntando. Viva a TENEPS! Moacir, na página 7, na fatologia, na 5ª linha, tem assim, as reciclagens parapsíquicas. Você podia dizer o que caracteriza as reciclagens parapsíquicas? Como é que você reconhece que você fez uma reciclagem? Já falou aí, mas
Reciclagem é aquele negócio. O que é reciclagem? É você mudar intimamente dentro de você, fazer essa recém, né? Porque se a gente faz assistência e não muda nada, o que é mudar para melhor, né? O entendimento, a compreensão, você entender os fenômenos, entender a assistência, ter mais rapport com os amparadores, você mudar intimamente dentro de você, quer dizer, você ser mais gente, né? Ser mais gente cada vez mais, quer dizer, ter aumentar o nível de fraternismo, aumentar o nível de assistência, essa interação que você tem, aproximar mais com a multidimensionalidade, com os amparadores, quer dizer, ela é intrínseca intrínseca dentro de você mesmo, essa melhoria que você tem, né? Tudo bem? Mas você fala um pouco sobre as suas ideias, de como você tem ideia para fazer dinâmica, porque é impressionante isso, a quantidade de técnicas e parece que a facilidade com que você inventa dinâmica. Olha, nem eu sei direito, mas o que ocorre é o seguinte, é que eu me predispus a isso, né? E na hora que, às vezes, instantaneamente na hora lá, eu falo, bom, vamos criar um negócio novo aqui. E na hora que eu me predisponho mas é aquilo, eu já sei dentro de mim, que eu tenho certeza que aquilo vem a ideia, eu vou fazer e vai dar certo. E é isso que acontece. Até hoje, nunca deu errado, sempre deu certo, principalmente essa... Vem a ideia pronta. Não é pronta, vem uma ideia. Aí, a ideia, na medida que eu vou fazendo, aquilo às vezes vai criando. Porque, no fundo, eu já tenho um entendimento daquilo, entendeu? Eu já tenho algum entendimento disso. Só que vem um complemento, vem uma ideia, e aquilo aí contém, nessa somatória, né? Às vezes você faz uma vez, faz de outra, mas geralmente o que acontece é que, às vezes vem direto, vem a ideia e eu faço. Mas no fundo eu já tenho aquilo dentro de mim de alguma forma, porque você faz uma associação de ideias entre uma técnica e outra. Se você sabe da expansão do holochakra, você sabe da expansão do negócio, você tem uma noção, né, do parapsiquismo, tem uma noção da multidimensionalidade, fazer associação de ideia junto com o amparador é mais fácil. E aí, agora precisa ter confiança nisso, né? Às vezes eu já sei qual o resultado isso aqui que vai dar, né? Aí eu falo, aí chega naquele resultado, ou próximo daquilo, a gente aperfeiçoa aquilo, é isso. Obrigada. Zé, poderia explicar na página 8 o último trinômio dos irrompimentos aí, que a gente já conhece um ou dois, mas o rompimento energossoma, do psicossoma e do paracérebro. Olha, do psicossoma e do paracérebro. Bom, o que eu coloquei quem viu a capa do livro, mostra a capa do livro, né? Foi para dar uma ideia, um esboço, né? Que a gente colocou aqui, que é para mostrar aí o irrompimento, né? Do paracérebro, como você vê, a expansão do cérebro, do paracérebro, né? Entre o cérebro, do paracérebro, né? Corpo mental. Essa noção que passou dessa... isso. Será? Tá. Mas, bom. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei, quando a gente vai, por exemplo, que eu falei que a gente vai lá no campo lá do ideia ativa, né? Do campo de ativo, que você senta, você se predispõe, o que a gente está fazendo? Você dá um relaxamento maior, uma descoincidência mais, né? Da sua para-cabeça, né? Quando você descoincide mais a para-cabeça, o que acontece? É como se a consciência ficasse mais próxima, então, do paracérebro, né? E isso aí, então, tem a interação com os amparadores, o paracérebro, é muito mais fácil você ter intuitivamente as ideias entre o paracérebro do amparador e o seu paracérebro, né? Quando você está aqui na interfisicalidade aqui, já fica mais difícil. Essa descoincidência do paracérebro que a gente procura na dinâmica fazer
técnica para desenvolver essa descoincidência da cabeça, né? Ou do paracérebro, né? Para ficar mais, vamos supor, mais solto, mais desenvolvido. Quanto mais você faz experimento, mais probabilidade você tem de ter essa soltura, né? Da para-cabeça, né? Do paracérebro com a multidimensionalidade. Da expansão, porque deu a entender que a gente lendo o irrompimento, parte para o rompimento, a gente entende até que é uma quebra, uma rachadura. Quem já leu naquele livro... Ó, falando de expansão, esclarece bem. Isso. Quem já leu no livro Projeções da Consciência, onde ela tem diálogos psicofônicos, né? Onde há uma descoincidência da para-cabeça, né? Então, quer dizer, a própria consciência pode falar para ela mesma, né? Ou então ela tem intuição com o parador, paracérebro com paracérebro. Então diminui os ruídos, né? Dessa interferência. Né? Moacir, na página 10, o número 9 aí, essa técnica do heterodesassédio, número 9 da página 10. Bom, heterodesassédio, quer dizer, existe o autoassédio que é com você mesmo, né? Através do estudo, através do conhecimento, e você faz o seu autodesassédio, né? Agora, o heterassédio você desassediando uma consciência, né? Consciência, consim, é com uma outra, precisa ter duas consciências, né? Para ter um heterassédio, um heterodesassédio. Quer dizer, o autoassédio é com você mesmo. E o heterassédio, ele já não é mais com você, ele é com as consciências, né? Consciência e consciência. Né? Mas então, na dinâmica, existe uma dinâmica só para isso, né? Não, isso aí não é que existe uma dinâmica. Não. É igual a da soldagem, né? É o desassédio, né? É que o que acontece? Essa daí, só que inverte. Em vez de passar, em vez de o epicol ficar na frente, atrás, né, para fazer o arco voltaico, ele fica na frente. E, né, põe os energizadores também do lado, e ele fica na frente. Então ele faz uma clarividência, expressão de energia. Então é ele direto com a consciência ou com a consciência lá para fazer o desassédio, através da interação direta do epicom com a consciência que está ali. Então essa técnica do heterassédio, todo mundo passa pela técnica ou é específico? Não, geralmente a gente usa essa técnica quando tem, a gente está tendo a dinâmica normal lá, né? Está lá normal. E se existe algum caso mais específico que na hora surgiu lá, de possessão ou qualquer coisa nesse sentido, então a gente faz essa técnica lá para fazer o desassédio direto. Específico. Paulo, obrigado. Valdo, aqui no dicionário, na página 53, logo no início, em cima, na quarta linha, você começa com uma linha de ideias. A cosmoética avançada sempre depende das verpons. As verpons sempre dependem do autoparapsiquismo. Foi? A cosmoética avançada sempre depende das verpons. Aí você segue uma linha de raciocínio, né? Eu estou falando de cosmoética avançada. Para melhorar a ética no mundo, a moral, se ela ficar avançada, tem que ter ideia nova, tem que ter verpons. Ainda por muito tempo isso vai acontecer na Terra. Agora, as verpons sempre dependem do autoparapsiquismo. Por quê? Porque são as ideias avançadas de ponta, relativa, mas de ponta. É aquilo que transcende a vida humana. Porque da vida humana todo mundo já está sabendo alguma coisa, já consegue sair. Agora, o processo é quando ultrapassa essa dimensão. Agora, o autoparapsiquismo sempre depende das auto-retrocognições sadias. Então,
Por aqui a gente vê como é que é importante a memória. Seríssimo isso. Agora, a memória ela é muito séria. Por exemplo, tem uma série de condições e reações da pessoa que dependem da memória. Por exemplo, uma pessoa, para ela ter gratidão com outra, ela tem que ter uma boa memória. Então, você veja, é um sentimento elevado, que é a gratidão, que precisa de um atributo mental. Senão não funciona. Estou dando um exemplo. Entende? Como é que a pessoa vai ser grata ao outro se ela tem esquecimento? Ela esquece tudo que passa. Ela não vai lembrar o que o outro fez para ela, o favor que ela deve, a situação toda. Olha o problema da memória. Então, o caso da memória aqui, na questão do parapsiquismo, é seríssimo. Então, vamos entender bem. A cosmoética, quando avançada, depende das verpons. As verpons dependem do auto-parapsiquismo. O auto-parapsiquismo depende das retrocognições. Isso aí é uma conjugação de 3 reações. Muito difícil a gente sair disso. Tem que pensar. São as interdependências dos altos esforços da consciência. Tem lógica isso para você? Agora, tudo está dentro disso aqui que eu falo, paracontinuismo. Aldo, pode explicar mais essa última ideia? A autoparapsiquismo sempre depende das autorreconexões sadias. Pode explicar mais sobre isso? O problema é o seguinte, a maioria das pessoas, principalmente aquelas bem atribuladas, elas têm retrocognições de assédio. É um processo nosológico, doentio, a enfermidade, possessão. Por exemplo, a possessão acaba a pessoa lembrando a opção de coisa da vida passada dela, de tudo isso. Mas, veja, isso não interessa. Ela está dentro de uma patologia que é mais difícil sair. Então, a retrocognição correta mesmo são aquelas que vêm sem patologia, sem assediador, tudo tranquila, homeostática. Você está entendendo? De cons, né? Pois é, mas cons que a pessoa já está recapturando, está lembrando e funcionando, fazendo funcionar de maneira equilibrada. Agora, lembrar de vidas anteriores que você é vítima de algum processo de assédio, de possessão, isso não adianta nada. Ajuda para mostrar a sua realidade, mas, do ponto de vista daquilo que nós queremos, da evolução, ainda tem que superar muita coisa para chegar nisso. Você entendeu a diferença? É aí. Valdo, e como fazer essa diferenciação aqui da retrocognição com assédio ou não? Como que você faz essa... O assédio é fazer o desassédio, porque isso tudo que ele tem, essas técnicas todas, dinâmicas que o professor Moacir está falando, as coisas todas que nós fazemos aqui, os laboratórios, os cursos, tudo é para isso, para acabar com a possessão do povo. Aqui, às vezes, muita gente vai para aí o vilarejo e dorme aí. Já teve casos que eu pedi para uma pessoa para dormir lá, uma mulher para dormir lá perto da outra, que a hora que ela ficasse possessa, ela ia dar um jeito durante a noite. Isso aqui. Aquela possessão já vem de muito tempo. Tinha que dar um jeito. Agora, são surtos de semi-possessão maligna. Isso aí não é benigno, é maligno. Então é preciso da pessoa trabalhar com isso. Agora, assédio de consciência é a doença maior que tem na Terra. Ponto de vista entre consciências. Agora, do ponto de vista interno, a pior doença é que tem o fanatismo religioso. Essas terapias de vidas passadas, como você identifica, essa teve assédio ou essa... É pela lembrança da pessoa, ela vai tendo. Agora, com o processo de assédio, a pessoa fica sabendo daquilo que não presta. Ela vai lembrar da parte ruim da história, o que ela participa daquilo. E outra coisa, às vezes a própria consciência que está lá perseguindo a outra fala tudo, né? Expõe o problema, a pessoa acaba sabendo. Agora, o que nós temos aqui é o seguinte, aqui é mais raro,
a possessão maligna. Ela já não existe tanto assim, não. É exceção. A regra nossa aqui não é essa. O ambiente é melhor. Entende? Agora, possessão, por exemplo, nas religiões é muito comum, no espiritismo, aí entre os evangélicos, esses processos que eles fazem, isso é terrível. E outra coisa, eles nem sempre, principalmente os evangélicos, não têm noção do que faz, não. Aquilo é tapiação, porque eles fazem isso tudo para ganhar dinheiro. É tanto que eles estão esperando a volta do Cristo, que é a parúzia, que eles chamam. A volta do Cristo, o Cristo, eles acham que ele deve voltar para aprender a cobrar dos outros. Porque o Cristo não cobrava. Então ele deve voltar agora para aprender a ser comerciante, cobrar os dízimos, cobrar o que eles fazem. O J. Cristo não cobrava nada de ninguém, mas esse povo tudo vive cobrando. Pois é, mas ele vai voltar, deve ser para isso. Estou esperando que ele volte, deve ser para isso. Aí vão ensinar Jesus Cristo a cobrar. Entende? Eles são especialistas. Uma vergonha, né? Professor, ainda no verbete, no DAC, página 52, o senhor fala de megafocologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Tenho duas perguntas em cima logo do início. Quando o senhor fala, dentre os objetivos ou megafocos da reurbanologia extrafísica terrestre, está o ato de eliminar, pouco a pouco, as facções, seitas, iniciações, fanatismo e partidarismos egocêntricos. Um verbete passado, o senhor fala que a matriz cognitiva é o centro, é o epicentro da autopensenidade, né? Então, quando se fala nesse eliminar, eu queria entender essa parafisiologia desde a matriz cognitiva. Como eliminar? A pessoa, por exemplo, se ela começar a usar o discernimento dela, do mental soma, ela começa a ferir os valores das suas tendências, dos seus interesses, dos seus princípios, daquilo que ela entende. Com isso, ela vai ver que facção é uma coisa errada. Por quê? Nós estamos criando uma coisa diferente dos outros, uma coisa à parte. Então, todo tipo de facção, de seita, por exemplo, é um processo sectário. A iniciação, por exemplo, ela é feita desse modo, para fazer a lavagem cerebral da pessoa. Isso está errado. Só da pessoa tentar convencer para doutrinar alguém é uma doença. Isso está errado. Nós aqui falamos as coisas, é o seguinte, a pessoa tem que fazer a experiência por ela. É descrenciologia, o problema é dela. Nós não queremos convencer ou persuadir uma pessoa, ou doutrinar alguém. O interesse não é esse. Então, o processo de fanatismo, de partidarismo, de facção, de seita, de iniciação, isso tudo vai acabar. Sim, professor, estou entendendo. Agora, eu não sei quantos milênios isso vai acontecer na Terra. Eu gostaria de entender, por exemplo, vamos fazer uma analogia bem grosseira aqui. Tem um tumor, um bloqueio mnemônico ou cognitivo, seja lá o que for. Ela entende, ela chega o diagnóstico, ela entende, mas ela quer exterminar. E como ela faz esse processo de uma maneira mais rápida? Não, ali é a vontade dela. A volicionina é... Por isso é que nós temos gasolina, aí o processo, né? Nos laboratórios, tudo isso. A pessoa tem que começar a fazer reflexão. E ela vê que quem manda na vida dela é ela, se ela quiser. Porque a maioria não quer. Quando uma pessoa atela e fica subordinada, sujeita, genuflexa, quer dizer, de joelho, dentro de um processo de fidelidade a uma religião, a uma seita, ela não quer pensar por si. Ela já aceita aquele dogma por atacado e não pensa. Ela segue aquilo que eles mandam. Então, essa é escrava. Isso é uma auto-vitimização. Toda pessoa que é fiel é auto-vitimizada. É um lavado cerebral. Entendeu o que quer dizer? Então, a pessoa começa a raciocinar. Ela faz a reflexão, vê que está errado, ela começa a notar
e vai fazer um roteiro da reciclagem dela. Pouco a pouco ela acaba. Então, ela deixa a facção, ela deixa o fanatismo, ela não tem mais partido. Você olha, a mesma coisa na política. Tem certas pessoas que são fanáticas com partido político. Essa está lavada cerebralmente. A humanidade, todos nós somos irmãos dos outros. A gente não pode estar fazendo facção. Agora, tem coisa que a facção chega num ponto, por exemplo, os etarras, lá na Espanha, eles querem se separar, é o separatismo. Agora, estão falando a Catalunha quer se separar também. Porque tem mais dinheiro, eles querem ficar com o dinheiro deles, não quer dar para Madrid. Agora, Rio Grande do Sul já falou também que eles são muito provincianos e muito interiorota. Você está entendendo? Queriam também separar o Rio Grande do Sul. Entende? Então você veja, estudo é facção, é partidarismo, é egocêntrico. É muita, vamos dizer, entrosamento ou intronização do egão exaltado. Cadê a humanidade? Desapareceu. Agora, o problema mais sério no estudo aqui, que a gente está falando, é o fanatismo religioso. Esse é o pior que tem. A maioria das guerras ocorre devido para fanatismo religioso. Não é fácil. De modo que tudo isso, o processo é Atares. A esperança que nós temos aqui é Atares. É a tarefa do esclarecimento. Essa que é que pode dar a esperança para a gente. Então, quando o senhor fala assim, pouco a pouco, é a reorganização cognitiva até chegar... Um a um, depois aquilo pega o grupo, a equipe da pessoa, depois aquilo vai ampliando até levedar a massa. Vai ter que ter massa crítica. O que a Conscienciologia procura é aumentar essa massa crítica de pessoas não fanáticas, de pessoas não lavadas cerebralmente, de pessoas que estão tentando ficar esclarecidas para esclarecer os outros. Essa é a diferença nossa. A gente tem que entender o mecanismo, né? É. Obrigado. Professor Moacir, no curso Dinâmicas Parapsíquicas, ministrado aqui em Fortaleza, o senhor me chamou para aplicar a arco voltaica em um dos alunos participantes do grupo. Foi a primeira vez que fiz a técnica. Naquela ocasião, fiquei em uma posição contrária, esquerda no fronto e direita na nuca. Esta configuração de mãos influencia na técnica ou é indiferente? Isso é bobagem, isso é indiferente. Mas pode falar, explica. Não, eu sei quem é a pessoa. Porque é o seguinte, eu vi que ela tinha mais energia, ectoplasmia e tal, e a pessoa que a gente ia fazer assistência lá era aquele que não aceitava nada, não confiava em nada. Então eu peguei umas pessoas e peguei ele também para poder, não só para ver se a outra pessoa conseguia, e eu mesmo fiz o arco voltaico. Agora, a pessoa era artista, né? E dizia que não sentia absolutamente nada. Só que na hora que ela faz seus quadros, seu negócio lá, ela está interagindo com as coisas. Só que ela não aceita aquilo como se fosse parapsíquico, como se fosse só dela mesmo. Então isso a gente explicou para ela lá no momento e tal. E esse camarada aí foi que eu peguei, acho que é o Júlio César. Neosinapsologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar as parasinapses a partir da atuação do paracérebro? Neosinapse. Bom, tudo aquilo que a gente vai mexer, que a gente mexe, ou trabalhar, né, com o nosso cérebro físico, com o paracérebro, né, nós estamos, e mexer com as energias, né, nós estamos criando, né, novas sinapses, quer dizer, estamos fazendo um desbloqueio, aquele desbloqueio vai dar novas ideias, essas ideias, e são sinapses, criam oportunidades para a pessoa, né? Através do quê? Através das energias, através do desbloqueio encefálico, né?
mexe com os neurônios, mexe lá com tudo isso. Aquilo facilita o quê? Criar novas sinapses, ter novas ideias, abre, né, vamos supor, clareia mais a mente das pessoas, a facilidade com que pode interagir com as energias, com tudo. Isso são criação de novas sinapses. Pode criar novas sinapses, né? É uma abertura para que você tenha criar novas sinapses, né? Criar novas ideias. Né? Em polinomiologia, página 8, sexta linha, poderia relatar a saúde consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso, energossoma desbloqueado, psicossoma serenizado, mental soma límpido. Aí você pega todo o holossoma, né? Porque isso é para consertar tudo. Pegar tudo. Se a pessoa se ela conseguiu já ter um soma sadio, né? Mexer com as energias, né? O desbloqueio, se ela já tem noção do psicossoma, consegue ter projeções, tudo isso, quer dizer, alimentação, é lógico que tudo isso é uma sequência, né? Se ela já chega no mental soma desbloqueado, quer dizer, o holossoma dela todo já está muito mais tem muito mais interação, né? Das energias, das faculdades mentais, dos atributos conscienciais, tudo está ali já mais exposto, mais intrinsecamente dentro dela já está traiu mais, né? Isso traz o quê? Traz a energização do próprio soma, né? Do energossoma, de tudo isso. Quer dizer, essa facilidade que ela já tem mais de mexer com o seu próprio holossoma. Isso é por aí. Né? Professor Moacir, em uma entrevista, o senhor disse que a amparadora Rose Garden mandou-lhe um recado para continuar com as dinâmicas parapsíquicas. O senhor tem percebido a presença dela nas dinâmicas? Poderia comentar? Olha, a Rose Garden é uma administradora, né? Extrafisicamente, aqui do CIEC, segundo o que o professor Paulo fala. Foi um dos primeiros lá, quando começou a complementário, né? O próprio professor Valdo estava lá. Eu não estava nesse complementário, mas tinha uma outra pessoa que estava lá. E quando ela estava fazendo acoplamento com o professor, quer dizer, com o Tom que estava lá, a Rose Garden, através do professor, pediu para dar um recado para mim. Se acontecesse o que acontecesse, era para mim continuar com as dinâmicas lá, porque estava ajudando muita gente. Então, agora a Rose Garden, ela está aí, né? Ela ajuda. Sempre está aí ajudando a gente, né? Isso aí a gente sempre percebe, às vezes, intuitivamente, na ação dela, em algumas particularidades, né? Sou professora de uma turma de CIP, curso integrado de projeciologia, que iniciou na última segunda-feira. Até sábado tinham 3 alunos inscritos. Chegamos a pensar em cancelar o curso, mas na segunda-feira chegaram 10 alunos. Fechamos a turma com 13. Qual é a lição que podemos tirar disso? Subestimamos a equipe extrafísica? Não. Esse processo de curso com pouca gente sempre existiu e sempre vai existir. Há uma série de fatores que interferem nisso. Não é só a qualidade do curso, não. É a época, o local, o que é que está havendo de modo geral. Outra coisa, nessa ocasião agora, por exemplo, época de eleição, isso tudo influi. Época de carnaval influi, quando tem um clamor popular, influi nisso tudo. Isso aí tem milhões de coisas aqui. É muito fator da vida humana que interfere nisso. E às vezes é nesses cursos que tem muito mais interação, muito mais assistência, o grupo tira muito mais proveito até. Então, e tem gente que é o seguinte, às vezes faz também um curso que passa da conta, tem que fazer o curso de novo. Porque tem gente demais. Isso tudo já aconteceu comigo até fora daqui, em vários lugares. Professor Valdo, no verbete do DAC, sim, na última parte, ali no adendo, nepsologia, não sei se o senhor já comentou o continuismo, o senhor comenta ali, a nepsologia faz a relação com a autoidentidade extra, né, e o megafoco interassistencial. Esse crescendo da TENEPS a megafoco interassistencial, você poderia aprofundar, por favor? Aqui nós estamos falando aqui sobre o processo
que é uma vertente pertinente. Outra, a autoidentidade extra, é a condição que auxilia a continuidade da consciência de intermissão e intermissão. É a autorrevezamentologia, mas de uma maneira multi-intermissiva, com repercussões também na alternância continuada da vida humana em vida humana, que é a autosseriexologia, ocorrendo a manutenção imperturbável da atenção fixada no mesmo megafoco interassistencial, que é a auto-megafocologia. Sempre começamos a construir a vida futura a partir de hoje. Daí a relevância do auto-revezamento multiexistencial. Somos nossas ações. Então, o problema nosso é procurar nos encaixar dentro dessa realidade, para entrosar uma vida com o outro e uma intermissão com o outro. O problema não é só essa vida com a próxima, não. É também a intermissão que nós tivemos, o curso intermissivo, com a próxima que nós vamos ter agora. Fazer esse encaixe, então, vida com vida, intermissão com intermissão, nesse continuismo. É a alternância do processo que nós precisamos e ter noção disso, dar valor para essa realidade. Entender melhor então, essa questão de uma vida, passar o bastão para outra, de uma intermissão, passar o bastão para outra intermissão. Sempre. E então, o autorrevezamento real, ele é duplo. Ele é de vida em vida e de intermissão em intermissão. Agora, de intermissão em intermissão, você começa a entender isso através da identidade extra. Você teve uma vida aqui, exaltar demais seu nome, você fez seu nome na vida, chega lá, você volta naquele nome antigo que você tinha, não adiantou nada. A identidade extra engorda a sua identidade atual, se ela é positiva, entende? Quer dizer, a identidade extra, basicamente, é esse foco, esse mega foco interassistencial, onde você vai gradualmente entendendo... Por isso que é que eles pediram para eu falar sobre esse processo de identidade extra com calma para vocês. Agora, o outro nome de identidade extra, que é um sinônimo, é a para-identidade intermissiva. É a mesma coisa. Agora aqui, Alver Betol, poderia comentar, em Teoriologia, página 7, a teoria da era da fartura das energias conscienciais. Essa daí o professor já falou muitas vezes. É o seguinte, a humanidade cresceu muito, né? Hoje em dia, quantos, né? Bilhões de pessoas nós temos aí no mundo. E com isso, as energias conscienciais também já extrapolaram, quer dizer, alguns limites aí que é considerado o quê? Que as energias, há uma fartura de energia. Por isso, nós devemos começar a aproveitar essa fartura de energia. Por isso que vem a conscienciologia. Se a conscienciologia chegou nesse ponto que chegou agora, por quê? Por causa dessa fartura de energia consciencial, né? Da consciência consciencial, que já chegou num limite que favoreceu essa interação hoje em dia da conscienciologia nesse planeta. Em binomiologia, página 8, o binômio realidade e imaginação. Realidade e imaginação. Bom, a realidade, então nós falamos, a realidade é aquilo que você tem uma interação, que você sabe, conhece, né? Por exemplo, assim, eu estou aqui vendo o professor, para mim isso é uma realidade, né? Rose, tertuliário que está aqui é uma realidade. Agora, imaginação é aquilo que você faz na operação mental dentro da sua consciência. Você criou uma coisa mental, mas aquilo ali não é uma realidade mental apenas, é uma criação mental sua que você criou. Tem gente que fala que tem uma projeção, mas foi apenas uma criação mental da pessoa. E daquilo não é uma realidade, foi uma criação mental. Eu acho que é por aí. Agora, em ocorrências, página 10, item 03, chakras, pulsações dos chakras. Por exemplo, nos experimentos que a gente tem dentro das dinâmicas, né, as pessoas, elas sentem, umas mais, outras menos, né, sentem os chakras pulsarem, né? Às vezes mais o cardiochakra, né, às vezes o mídico-chakra, fronto-chakra, são o laringo-chakra, os chakras que mais tem, geralmente é o cardiochakra, né? Cardiochakra, o fronto-chakra,
que as pessoas sentem, na maior parte deles sentem muito isso, né? Mas também, na medida que ela vai desenvolvendo tudo isso, ela já não passa nem prestar mais atenção muito nisso, porque ela já sente todo o holochakra, toda uma vibração no próprio, cria uma ressonância em todos os outros chakras, né? Então, acho que com o tempo, a pessoa já nem se preocupa mais nessa pulsação dos chakras, porque ela já sente toda uma vibração, toda em conjunto, quer dizer, seria o estado vibracional, a circulação energética, muito mais expandida, e a expansão do próprio energossoma, né? Professor Valdo, de novo, aqui no dicionário, na página 52, conscienciologia, no final ali, o senhor coloca o trinômio coesão, coerência, continuismo, e depois o mega pensene, verdade, realidade diáfana. Esse diáfano que o senhor coloca seria em termos de límpida, de clara? Eu quero saber primeiro onde é que está isso. Que aqui, no final, conscienciologia, no primeiro parágrafo. Né? Conscienciologia, o primeiro parágrafo. A conscienciologia representa, nesta dimensão humana, o corpus de Melver Pons expresso pelos cursos intermissivos no universo da Helbeck. Fato e para fato constatado por quem já dispõe do recurso da autoconsciencialidade contínua no arcabouço da autoevoluciologia. Então, a pessoa ela pode constatar isso, entende? Se alimentar o problema da lucidez dela, a consciencialidade. Ela está aware dessa situação. Agora, a consciência mais rara é aquela que mantém o seu mundo interior melhor do que qualquer holopensene ou mundo exterior, em qualquer dimensão onde se manifesta, segundo o trinômio, coesão, coerência, continuismo. Agora, isso é mais raro mesmo, não é fácil. Você entendeu aí a situação? Eu entendi, eu só queria ver o fechamento que o senhor faz com o Mega Pensene, que é verdade, realidade diáfana. Verdade, é realidade diáfana. Por quê? Ela é diáfana, no caso aqui, não é só a concreta que existe. Às vezes a verdade é diáfana. Por quê? Ela é uma abstração, ela é entende? Etc. Quer dizer, ou seja, extrafísica. Ela existe, então, de uma maneira que você tem que ter acuidade, percussiência, maior nível de autoconsciencialidade para perceber. Agora, esse caso aqui, por exemplo, a pessoa que vê, é muito bom a hora que você, por exemplo, observa, vocês todos deviam fazer essa experiência. É você chegar num lugar e sentir que você é melhor do que aquele lugar. Então, o seu holopensene pessoal, a sua parapsicosfera, é melhor do que o holopensene que você chegou. Isso é o máximo. Com o tempo, você percebe isso tudo. Agora, a maior prova, a hora que isso começa a bater assim num nível maior e te dá mais confiança, é a hora que tem aquele processo que eu falo de 3 manifestações de consciência. Chega uma, eu vejo que ela chegou, ninguém vê, nenhum aparador que está comigo. Ela entra em contato direto comigo, numa dimensão que ninguém está vendo que ela está ali. Chega a segunda, faz o contato comigo. Aquela primeira não viu e o resto ninguém viu. Chega a terceira, nem a primeira, nem a segunda não viu. E eu tenho contato com todas elas. Do ponto de vista de aware, de lucidez, de autoconsciencialidade, de despertamento, de autodiscernimento, no processo, vamos dizer assim, dimensional, eu estou por cima de todo mundo que está ali, junto com essa terceira consciência. Ela fez isso comigo. Eu, às vezes, não consigo fazer isso por mim. Mas ela me deu o extrapolacionismo de sentir isso. Agora, isso, com o tempo, você quer fazer isso. Isso aconteceu comigo já há décadas. Então, eu quero chegar no lugar e saber, não, o meu holopensene é superior a esse. Quando eu vejo que o negócio é muito defasado aonde eu cheguei, o que eu faço? Eu me encapsulo. Então eu fico ali como se fosse uma bolha oásis da minha consciência. Você entendeu isso ou não? Sim, sim.
Agora, isso eu acho que todo mundo devia fazer pesquisa para ver como é que cada um passa com isso. Agora, essa questão das 3 consciências defasa, liquida com o assunto. Esse entendimento permite que a gente possa entender o continuismo, até mesmo da atividade que estava exercendo intrafisicamente. Pois é, mas olha, tudo é na base de continuismo. Você tem lucidez por quanto tempo? Você tem, vamos dizer, para a sua lucidez, há uma lacuna na lucidez, ou ela continua? Isso tudo a gente tem que começar a estudar. Isso tudo é continuismo. Porque o continuismo ele gera motivação, e a motivação gera continuismo também, né? Agora, quanto mais você conquista isso, maior vai ser a sua motivação, mais força, e vamos dizer, dedicação, até abnegação, até autossacrifício você vai fazer para manter uma coisa dessa. Então, por exemplo, a hora que a gente fala um autossacrifício cosmoético, é porque a pessoa tem muita lucidez sobre o que ela está fazendo. Ela sabe muito bem o que ela quer e o que ela está realizando. Agora, quase sempre, o autossacrifício, a autoabnegação, que é feita em favor de outros, é assistencial. Isso, então, dá um nível de autolucidez impressionante para a pessoa. E é isso que gradualmente vai fazendo a pessoa exercer essa identidade extra. Ela vai funcionando cada vez mais, com mais intensidade, melhorando a qualidade da manifestação. Aí começa a aparecer aquelas coisas que o povo às vezes acha que é fricote da minha parte, que é frescurite da minha parte. A hora que eu falo para não andar a cavalo. Você está entendendo? O povo entende o nível de lucidez que tem nisso. A gente tem que começar a falar nisso, é isso que eu tenho falado muito nas minhas literaturas. Gente, acorda! Vê o que tem aí dentro, anybody home? Tem alguém aí dentro? A gente tem que começar a pensar nessas coisas mais avançadas. É o nível nosso atual. Agora, não tem nenhuma frescurite, não. Tem autolucidez, inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é a mais completa, mais composta, mais complexa, mais sofisticada que existe. É a inteligência evolutiva. É essa de não andar a cavalo. É como se fosse um reforço nesse continuismo, um reforço naquela conduta, um reforço nessa visão de conjunto interassistencial. Não, é a pessoa começar a acertar nos detalhes que ninguém viu, nem viu ainda. Com isso, o que se passa? As consciências que estão te ajudando vão dar mais valor para você. Porque o seu nível melhorou. A sua situação de bicho, de animal, diminuiu. Você já está respeitando o cavalo. Não tem nada disso, da pessoa chegar e deixar a cabeça do cavalo, depois monta nele e mete a espora. Quer dizer, isso é uma loucura. Incoerência total. Agora veja, o cavalo, o muar, é o ideal. Sabe, porque todo mundo entende isso e ninguém tem que mete o pau nisso. Ele só mete o pau quando um cara está surrando demais uma égua, um cavalo, aí o povo grita. Mas não tem nada. Você vê o cavalo, coitado, aquele esforço todo dele, que não é fácil, puxando carroça, puxando carretão, puxando o diabo. Eu vi isso tudo na minha vida o tempo todo. E o pior, e as vacas? Eu via isso em Minas Gerais, ficar danado da vida. Primeiro eles vão lá, tiram o leite da vaca. A hora que ela fica sem leite ou dá qualquer coisa, eles colocam ela para puxar um carro de boi. Tudo isso eu vi. Vaca junto com boi. Onde é que está o senso de humanidade, ou o senso de sobre-humanidade, ou qualquer coisa nesse sentido? Onde é que tem fraternidade disso? Não tem nada. Ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje, isso aí é totalmente dispensável, não tem porquê. Agora, ó, o nível nosso de continuismo, ou de continuidade, lucidez, agora é de montar o muar. Eu já cheguei à conclusão que esse aí, ó, é o melhor exemplo que eu tenho para dar para as pessoas. Porque se você vai falar com uma pessoa que está pisando num canteiro de flores, o povo está pouco ligando. Agora, na questão do cavalo, não mexe, porque mexe com muita coisa. Existe uma indústria internacional de jogo, de comércio, de indústria, tudo em torno do cavalo. E isso é desde a antiguidade. Quer dizer, nós somos uns animais.
enorme, umas alimárias. A humanidade é composta mais de alimárias. Por quê? Anda em cima de cavalo, é cavalo. Afinidade, quem anda em cima do cavalo é porque tem a mesma noção, pior do que o cavalo, porque o cavalo, coitado, ele é carado, não reclama. É uma coisa incrível. Outra coisa, cavalo come capim, rapaz. Com tudo isso, ele come capim. Ele não come caviar. Ele não come maionésia. É uma vergonha isso tudo, se você for pensar. Levar a coisa a sério. E depois vem o TUF, a corrida de cavalo. Depois vem a hípica, com os processos das competições, com obstáculos. Eles colocam obstáculo, não é para o cavaleiro, é para o cavalo. Agora, eu já falei com os caras lá, o cara veio, né? Quis dar o contra em mim, eu falei assim, vamos fazer uma corrida, você vai pular os obstáculos agora. Vamos ver isso? Como é que fica? É pior que o... Tira o cavalo, e o cavalo é que vai orientar você agora a pular os obstáculos. É tudo assim. Quais são investimentos caretos? Tudo né? Desse jeito. Agora vê, você já viu as patas do cavalo, como é que são finas? Se dá uma coisinha numa pata, ele sacrifica o cavalo, porque não tem mais jeito de consertar. A maioria é assim. Sr. Valdo, nessa questão do continuismo, o senhor comentou que muitos de nós têm, de certa forma, identidade extra, mas não sabe, não percebe. Não sabe por causa da falta daquilo que eu chamo de retrocognição. A memória da maioria da humanidade é fraquíssima. E talvez possa ser também a questão de falta de investimento nesse continuismo, no entendimento do continuismo. Né? Pois é. Agora, tem gente que eles mesmos falam que é muito bom que a memória da humanidade seja fraca, que não lembra dos erros que o cara cometeu. Ele não quer, pois é, não, ia ter muito mais briga. Se a pessoa começar, as brigas começam dentro de casa. A hora que a mãe vê que o filho era aquele cara que a matou na última vida, ela ia ter um choque. Mas o filho, como é que ia ficar? Como é que fica? Agora, isso é a nossa realidade atual na Terra. Você vê, então, que os nossos aspectos filosóficos, nossos aspectos morais, cosmoéticos, são violentos, abrangentes, imensos, dentro da vida do século XXI. As coisas são muito mais embaixo e mais sérias do que a gente pensa. O buraco é mais embaixo, muito mais sério. Existem coisas crassas, existem sutilezas que a gente não percebe também. Né? Pois é. Agora, são as sutilezas que eu estou começando a falar, por isso que eu estou me batendo aí. As mini-tertúlias são para falar com essas coisas sem a irradiação que se fala, para que as pessoas possam se abrir. E abrir o jogo, a gente falar tudo na cara. Na verdade, a mini-tertúlia é onde eu faço mais impacto-terapia. Soco na cara e fratura exposta. Individual e coletivo, grupal e coletivo. Agora, é uma criação de grupo, mais sério. Agora, eu penso que é uma necessidade, até, pelo menos até o momento, a maioria das pessoas estão gostando. Por quê? Uma boa parte dos dias, às vezes, tem mais gente na minha tertúlia do que na Max aqui, de tarde. Essa. Hoje eu não sei quantos tiveram, mas devia de ter. Eu acho que tinha mais de manhã. Pois é. 70. Entende? Hein? 70. Tinha 70. E hoje aqui, quanto tem? 54. Quanto? 54. 54 só? Não tem mais gente aqui, não? Hoje parece, pelo que eu vi, parecia que tinha mais. Quer dizer, então, a minha literatura, em muitos dias, tem mais gente do que na máquina. Aí o povo já falou que isso é porque de manhã é mais fácil a turma vir. Arranjar essa desculpa. E eu falei, muito bem, deve ser mesmo. Então. Vida é dura. Igual, Marci, nós queremos mais uns 100 verbetes da sua parte. Tem muita coisa nas dinâmicas para você falar. Vê se você agora picota. Vamos detalhar mais as técnicas das dinâmicas para falar para o povo, que
que essa turma precisa de aprender energia para melhorar o parapsiquismo. Preciso do parapsiquismo quando eu estou falando ali, para melhorar outras coisas. Preciso das outras coisas para melhorar outras coisas na frente. E por aí vai. É o continuismo, uma coisa que pega a outra. Agora, o problema da energia está na base de tudo que nós fazemos. A vida humana, essa vida é energética. Sem energia, você não se manifesta no cosmos. Então, como é que faz? Vamos trabalhar com isso. Foi muito bom. Você respondeu bem as coisas todas aí, alto nível. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados. Álvares, terceira semana da reeducação, Patrícia, CP2 Buenos Aires. Eu vou falar sobre o curso Teáticas do CPC. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje o programa Amigos da Enciclopédia conta com 455 amigos, pessoa física, e 10 empresas patrocinadoras. Então nós queremos agradecer a essas amigas, a esses amigos, a esses empresários que contribuem mensalmente para a sustentação desse programa, que é a base de toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia e da sustentação financeira para isso. Com isso nós conseguimos manter todos os custos, as despesas e investimentos diários, por exemplo, na manutenção do tertuliário, na transmissão diária das tertúlias, ao imprimir um verbete, entregar diariamente para vocês aqui, é mantido pelos associados do programa Amigo da Enciclopédia, as mini tertúlias que são realizadas aqui também diariamente no tertuliário, o círculo mental somático realizado no sábado, toda a estrutura do Holociclo Holoteca. Então nós somos gratos à generosidade e a dedicação, né, o desprendimento desses amigos que dão a oportunidade para que todos nós, aqui no Brasil, fora do Brasil, tenham acesso à produção da Enciclopédia da Conscienciologia e à transmissão diária das aulas da tertúlia. Obrigado. Boa tarde a todos. A Reaprendência vem mais uma vez convidar os tertulianos e teletertulianos para participarem da terceira semana de reeducação consciencial. Então, o próximo evento agora vai ser na sexta-feira, vai ser o curso Autorreeducação Prodisperticidade. O curso ele vai ser com o professor Epicom Rui Bueno, vai ser das 9 às 11h30 e das 15 às 17h30. O valor desse curso está R$ 70,00. E o interessante desse curso é, além dele ser um curso novo, um recém-lançamento da Reaprendência, ele também tem um enfoque bastante interessante que é ajudar as pessoas a desenvolverem técnicas e formas delas ampliarem mais o processo de autorreeducação. Então, vão ser trabalhados campos energéticos com técnicas e formas para que as pessoas possam promover a sua autorreeducação a partir da seguinte pergunta. O que é prioritário a gente reeducar? Então, a partir desse curso, a pessoa vai poder verificar quais são as prioridades do ponto de vista de autorreeducação e, a partir daí, ela começar a traçar metas, objetivos e estratégias para alcançar essa meta reeducativa dela. Além disso, nós vamos ter também no final de semana o primeiro simpósio internacional de parapedagogia. Então é interessante para todos os voluntários da Conscienciologia, para as pessoas que têm interesse na parapedagogia, para compreenderem um pouco mais o que é essa ciência, as pessoas que estão querendo qualificar a sua docência. Então nós vamos ter 2 conferências, 13 apresentações de artigos e também vamos ter várias mesas de debate. Então as pessoas interessadas, elas podem ligar para o telefone 35 25 26 52, que é o telefone da recepção do CAEC, ou também através do e-mail da Reaprendência, que é o contato@reaprendência.org.br. O caso aí, o Reaprendência é com T de Reaprendentia. Obrigado. Buenas tardes a todos. Yo estoy acá para invitarlos para el SP2 de Buenos Aires, que va a ocurrir el 26, 27 y 28 de octubre en la ciudad de Buenos Aires con la Epicom Adriana Lopes. Buenos Aires já foi a mais rica e mais populosa cidade da América Latina. Hoje, com 14 milhões de pessoas, ela é um polo cultural que reúne povos de toda a América Latina. Se a sua Proexis tem a ver com a América Latina, a sua presença é fundamental. Este é um momento de decisão.
Ainda há tempo de organizar a sua viagem. Entre em contato conosco pelo e-mail ecp2@iipc.org. Obrigada. Olá a todos, gostaria de convidar para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. A segunda turma acontecerá agora em novembro, os dias 16 e 18 de novembro, e o segundo módulo, o dia 2 e 3 de fevereiro. As vacantes são limitadas e o objetivo é fazer de forma técnica a formulação do Código Pessoal de Cosmoética ou reformular quem já tem feito. Quem estiver interessado pode procurar a recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. O verbete da manhã será Orgulho, especialidade Psicossomatologia, autora professora Karine Brito. Obrigada e boa tarde a todos.